Você está aí mandando 500 e-mails por dia, mandando seu time de SDR fazer 100 ligações, atormentando todo mundo pelo LinkedIn, mandando DM, resultado de outbound caiu, você dobrou o esforço e mesmo assim o resultado continua ruim. Já parou para pensar que talvez ao invés de colocar mais volume de atividades, você deveria colocar mais inteligência no seu processo de prospecção? E eu estou na busca da cadência perfeita e vou trazer aqui o que a gente tem aprendido na Humper nos últimos anos quando o assunto é prospecção. Eu vou pedir para você deixar o teu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar um conhecimento novo para você. E pedir também para você seguir o canal RampUp, o canal onde eu falo sobre estratégias de crescimento para empresas B2B. Dentre essas estratégias, eu falo bastante sobre prospecção. Eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO da Humper e host aqui do canal RampUp. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente. Na verdade, eu estou num cenário que não tem cenário, né? A gente está de mudança na Humper e eu estou gravando esse vídeo nesse ínterim entre um escritório e outro. E provavelmente nos próximos vídeos aí a gente já vai ver a nova ambientalização. A gente está fazendo um estúdio aí no escritório novo, mas até lá talvez eu fique com esse background branco aqui mesmo, mas o foco não é o pano de fundo, o foco é o conteúdo, então bora cair para dentro. Eu preparei um materialzinho aqui para a gente acompanhar. Eu vou dividir o conteúdo de hoje em 4 temas. A gente vai falar sobre fontes de dados, depois a gente vai falar sobre orquestração de atividades, depois a gente vai falar sobre como fazer a abertura das conversas de prospecção e depois como a gente fazer conexão e conversão. 4 itens, começando aqui pelo primeiro, fonte de dados. Para qualquer estratégia de prospecção, a gente vai ter que ter quem prospectar, tá certo? E a gente tem basicamente 2 maneiras de prospectar. A gente pode prospectar leads inbound e a gente pode prospectar leads outbound, mas começando pelos leads inbound, eu falo bastante aqui no meu canal sobre como gerar negócios no LinkedIn. Recomendo a você assistir a esses vídeos. Eu tenho uma playlist aqui dedicada para LinkedIn, onde eu falo, dentre outras coisas, como usar o LinkedIn para fazer inbound. Então eu não vou dar tanta profundidade no tema aqui, porque eu tenho outros vídeos dedicados para o assunto, mas para a finalidade do entendimento do conteúdo de hoje, o que é importante a gente entender? Que inbound mudou, aquele inbound que a gente conhece, que existe há anos, baseado em Google, em posts de blog, ele vem perdendo relevância, mas existe um caminho para fazer inbound no LinkedIn através de produção de conteúdo constante e, eventualmente, através de lead magnets, que é o perfil de publicação que está aqui nessa bolinha de destaque que eu deixei. Essa é uma publicação minha, eu faço publicações assim eventualmente, onde eu estou dando um conteúdo para minha audiência, um conteúdo rico, em troca dessa audiência comentar na minha publicação. Quando a galera comenta, eu mando o link da landing page para essa galera baixar o material. E todas as pessoas que baixam esse material, elas viram um lead. Eu não vou entrar no mérito aqui da qualidade do lead, não é um lead pronto para comprar, é um lead que ele ainda vai precisar passar por filtros, mas ainda assim ele é um lead, é uma pessoa que se interessou por um material que eu ofereço e que eventualmente pode fazer sentido para a minha empresa prospectá-lo. Quando a gente olha para a prospecção inbound, eu gosto de partir da premissa de que a gente sabe que a pessoa tem a dor ou o interesse por aquele assunto que a gente está falando. Então, por exemplo, essa publicação, se a gente reparar bem, eu fiz uma publicação de um material rico falando sobre Founder-Led Growth no B2B. Então, eu posso assumir que quem se interessa por esse material tem interesse ou tem alguma dor que esse material resolve. Eu tenho essa premissa, eu sei que quem baixou tem dor ou interesse, mas eu ainda não sei se esse lead tem fit. Então eu vou ter que, de alguma maneira, segmentar esses leads para dentro do meu ICP para que eu aborde somente as pessoas que têm fit. Quando eu vou para o cenário de prospecção outbound, esse cenário ele sim inverte. Quando eu vou conversar com um contato totalmente frio, eu não sei se aquela pessoa ela tem a dor ou o interesse daquilo que eu estou ofertando agora. Eu vou ter que abordar primeiro para discutir depois. Mas eu consigo filtrar para abordar somente pessoas que estão dentro do meu
fit, dentro do meu ICP, ou seja, quando eu vou fazer prospecção outbound, eu não saio disparando para todos os lados para acertar qualquer pessoa, porque não vai fazer sentido. Eu normalmente prospecto só quem está dentro do meu ICP. Então, quando o assunto é outbound, a gente parte do fit e depois a gente descobre se essa pessoa tem a dor na medida que a gente está falando com ela. E quando a gente fala em prospecção outbound, a gente não vai fugir muito do caminho tradicional, ou de prospectar baseado em dados do LinkedIn ou baseados em algum Big Data de mercado, como é o caso da própria Hamper, que é a minha empresa, que tem um Big Data com milhões de tomadores de decisão, para você ir lá e filtrar quem te interessa prospectar. Seja no LinkedIn, seja no Big Data da Hamper, você consegue filtrar por segmento da empresa, por porte, por região geográfica e também pelo cargo, pelo nível hierárquico da pessoa, para você conseguir chegar no tomador de decisão das empresas que te interessam prospectar. Então, fonte de dados, ou inbound ou outbound, o caminho é mais ou menos esse. Depois que eu determinei a minha base de dados, ela vai ditar muito o perfil da minha prospecção, né? Uma prospecção inbound tende a ter uma característica, uma prospecção outbound tem uma outra característica. Eu não vou entrar muito no detalhe do copy, da mensagem, etc., para esse vídeo não se alongar muito, mas eu, de novo, estou sempre falando sobre esse tipo de assunto no meu canal, é só vasculhar nos meus vídeos publicados que você vai encontrar mais informações sobre copy de e-mail, sobre estratégia inbound, sobre estratégia outbound. O segundo ponto que eu quero tratar, e para mim é o core aqui do vídeo de hoje, é o orquestramento de atividades. É como que a gente vai tratar a cadência. E se a gente está em busca da cadência perfeita, é aqui que a gente vai investir tempo. Durante muito tempo, o mercado falou sobre cadência mista, que é um modelo de cadência baseado em atividades. Muitos sistemas de prospecção, eles possibilitam para o time de prospecção programar atividades como: no dia 1 eu vou mandar um e-mail, e no dia 2 eu faço uma ligação de follow-up. Lá para o dia 6 eu mando um e-mail de novo e no dia 8 eu tento ligar de novo. E aí percebe que essas atividades, esses eventos que estão programados num calendário, eles não necessariamente têm relação um com o outro. Isso acaba gerando muita tentativa e erro, muito desperdício. Eu acho que foi um princípio da prospecção começar por aí. Talvez alguns anos atrás, quando a gente tinha menos poder tecnológico para trabalhar de uma forma inteligente, ou seja, quem já está fazendo cadência dessa forma, talvez já está um passo à frente de quem faz uma coisa totalmente desestruturada, mas quando a gente está falando em cadência perfeita, eu não recomendaria ir por esse caminho. É um caminho majoritariamente baseado em atividades, e essas atividades, elas não necessariamente tem relacionamento com resultados, é muito baseado em tentativa e erro. Então, quando a gente está falando de cadência ideal, eu recomendo a gente trabalhar com um modelo de cadência inteligente, onde a gente se relaciona, cria uma régua de relacionamento com aqueles prospects, normalmente baseado em e-mail, que é a forma como eu recomendo e a forma como a nossa plataforma na Hamper é estruturada para fazer. A gente faz a régua de relacionamento primário por e-mail, e aí, mediante o engajamento que esse prospect tem com os meus e-mails, ou seja, mediante as interações, se ele abre, se ele clica, quantas vezes ele abre, ou se ele acabou de abrir, eu posso trigar outros eventos, tá certo? Então, o engajamento, ele desencadeia outras atividades. Isso torna a prospecção, a cadência, muito mais inteligente, porque eu não vou ligar para uma pessoa porque o sistema botou uma tarefa lá que eu tinha que fazer no dia 6 da prospecção. Eu vou ligar para a pessoa que está com o meu e-mail aberto na hora. Essa é a definição do que a gente trata como cadência inteligente. É lógico que existem vários outros desdobramentos aqui para a gente entender que uma cadência ela é inteligência de fato. Por exemplo, quem usa a Hamper, que é a minha plataforma, consegue, por exemplo, mandar um e-mail. Se o e-mail não existe, ele retorna como bounce, você cria uma automação para tentar mandar para uma outra caixa de uma outra pessoa dentro daquela mesma empresa. Nós vamos pensar que ao longo da cadência, a pessoa lá, o prospect, está recebendo os e-mails, na medida que ele abre,
pode desencadear ali um evento dentro da minha plataforma que notifica o SDR ou quem quer que seja a pessoa que está prospectando para fazer uma ligação ou mandar uma mensagem por WhatsApp. E aí, na medida que esses leads convertem, eles podem ser transferidos direto para o CRM, mas se esses leads não convertem, eles podem ir ou para uma outra cadência ou até mesmo para uma plataforma de automação de marketing que vai nutrir esse contato com conteúdos até que, quem sabe daqui a uns 6 meses, quando sua empresa for tentar prospectar de novo esse contato ele esteja mais pronto para avançar na conversa. Então, essa distinção de orquestramento de atividade, para mim, ela é o core quando a gente está falando em buscar a cadência perfeita. Para mim, a cadência perfeita ela tem que ser baseada em engajamento, baseada em resultado e não baseada simplesmente numa atividade que foi programada ali para alguém executar, beleza? Seguindo nessa mesma linha, eu gosto de dividir coisas de prospecção ligadas ao topo do funil e coisas mais ligadas ao meio e ao fundo. Por isso, o terceiro item que eu quero falar aqui é sobre abertura de portas. E eu acredito que a melhor forma de abrir portas é através de e-mail, por N razões. O e-mail ele é menos intrusivo, ele é menos interruptivo, ele é muito mais escalável e o e-mail gera estatísticas. Então, a partir da nossa cadência de e-mail, a gente consegue otimizar o nosso trabalho. Eu já vou voltar a falar sobre otimização. E a gente vai falar, pô, mas o e-mail tá super saturado, eu já mando e-mails e tal. Eu não vou entrar nem muito no mérito da qualidade dos e-mails que eu vejo a galera mandando por aí, tá? Porque eu acredito que dá para fazer muito melhor do que o que eu vejo na média da galera fazendo. E para mim, a chave na hora de fazer e-mails de prospecção é a gente trabalhar com o que eu chamo de personalizado escalável. O que eu vejo a galera fazendo muito é massificando a comunicação por e-mail, mandando um e-mail genérico para um grupo muito grande de pessoas e isso vai dar ruim no resultado mesmo. Agora, se a gente criar pequenos grupos, pequenos clusters de prospects com características em comum e escrever a mensagem pensada para esse pequeno grupo, aí o jogo já começa a mudar. Mas o erro comum da galera também é esperar que só mandar e-mail vai gerar conexão, só mandar e-mail vai gerar conversão. E a era onde bastava mandar e-mails já passou. Hoje o esforço para conseguir vender ele é maior, tá de fato mais difícil. Então eu gosto muito da perspectiva de usar o e-mail para furar aquela primeira barreira do relacionamento que era totalmente frio, para fazer o teu prospect tomar consciência sobre a sua existência, sobre o que a sua empresa faz, e aí, mediante o engajamento que esse prospect tem com as suas mensagens, você vai partir para outras atividades que eu já vou falar mais adiante, mas antes, eu só quero reforçar uma coisinha que eu falei que para mim é a chave da prospecção por e-mail, que é a gente gerar estatísticas de tudo o que acontece e a partir dessas estatísticas a gente otimizar e tomar decisões em cima do que está funcionando ou o que não está. E aqui eu deixo um exemplo muito simplesinho, né? Se a gente estiver rodando com 3 cadências ao mesmo tempo, vamos dizer que eu estou prospectando o mesmo ICP e aí eu estou separando entre uma prospecção no Rio de Janeiro, uma prospecção em São Paulo e uma prospecção em Minas Gerais, só para dar um exemplo aqui. E aí vamos dizer que a minha prospecção em São Paulo está gerando 6% de taxa de conversão. Não está de tudo ruim, mas poderia estar melhor. Então, nesse caso, eu posso revisar / otimizar. Vamos dizer que a minha prospecção no Rio de Janeiro ela está com 12% de taxa de conversão. Então, significa que pode estar fazendo muito sentido prospectar o meu ICP dentro dessa região. Portanto, eu vou intensificar, eu vou trabalhar ainda mais, com mais foco nessa cadência do Rio de Janeiro, vou colocar ainda mais contatos para dentro dessa campanha. E por fim, vamos dizer que em São Paulo a minha taxa de conversão está só 3%, aí pode significar que talvez não esteja fazendo sentido eu trabalhar essa região, ou talvez não está fazendo sentido
eu trabalhar esse ICP nessa região, ou talvez não faça sentido eu trabalhar o que eu estou ofertando para esse ICP nessa região. Perceba quantas variáveis existem em uma prospecção. A gente está falando de região geográfica, a gente está falando do cargo da pessoa que a gente está abordando, do segmento, mas a gente está falando também da oferta que está sendo trabalhada, da qualidade do copy do e-mail, do assunto do copy, tem tanta variável para a gente tratar. Por isso que eu gosto, eu sempre recomendo que a prospecção ela seja feita sempre de forma muito granularizada. Eu sempre vou reforçar que a questão do personalizado, escalável. Não é porque você tem alguma plataforma de automação que te possibilita fazer e-mails massivos que você vai agir com preguiça e mandar o mesmo e-mail para dezenas de milhares de contatos, né? Dá para fazer melhor do que isso. Mesmo automatizando, dá para a gente personalizar mais, mas eu tomaria também cuidado para não perder o fator de escala, que é a vantagem aqui do topo do funil. A gente conseguir abordar, sei lá, 100, 200 pessoas novas todos os dias, aumentando o nível de consciência do nosso mercado sobre a existência da nossa empresa e sobre o que a nossa empresa faz. E caminhando para o quarto e último ponto, uma vez que eu estou aquecendo os meus contatos por e-mail, estou abrindo relacionamento primariamente por e-mail, na medida que eu vou tendo engajamento com o e-mail, aí sim eu vou partir para ações mais personalizadas, mais direcionadas, ações como ligação e WhatsApp. Muita gente me pergunta o que eu acho de usar WhatsApp na prospecção, ou até mesmo qual que é a minha opinião sobre ligação. E a minha opinião é que fazer ligação como primeiro contato é um desperdício de tempo e de esforço, é muita tentativa e erro, tem que fazer 100 ligações para talvez uma conectar e tomar um não na cara. Eu prefiro que o meu time faça ligações quando já existe um engajamento prévio e a probabilidade de essa ligação ser engajada, ser conectada, ela é muito maior. Aqui a gente está falando, então, de uma mentalidade de meio de funil. O topo de funil já está sendo feito por e-mail. Quando eu desço para o meio do funil, aí eu vou usar canais de contato mais pessoais, como e-mail e como WhatsApp. O WhatsApp eu também não recomendo como forma de primeiro contato, porque se você tentar prospectar uma lista totalmente fria por WhatsApp e as pessoas denunciarem o seu número, basta algumas poucas pessoas denunciando, você já corre o risco de perder o seu número. Não é um cenário desejável e dá para fazer melhor do que isso. Então, a gente faz ali a trilha de e-mail que faz o engajamento inicial e, com base no engajamento com os e-mails, a gente vai partir para um canal mais pessoal, como telefone e WhatsApp. E na hora de partir para esses canais, eu recomendo a gente olhar para 3 fatores que são essenciais e que para mim hoje são os grandes diferenciais da Humper enquanto plataforma. Você vai encontrar no mercado algumas plataformas que te fornecem dados de prospecção, você vai encontrar algumas plataformas que te fornecem automação para envio de e-mail, dentre outras atividades. Agora, cruzar dados com automação, com inteligência, eu acredito que a Humper está um passo à frente do mercado. Não digo isso apenas por ser a minha plataforma, mas por ser um entusiasta do assunto e estar sempre acompanhando. Então, se você vai partir para ligar ou para chamar a pessoa no WhatsApp, a premissa é que você tenha o dado de contato. Onde conseguir esse dado de contato? Poxa, conseguir o telefone, o número de celular de alguém é um dado bastante raro, né? E na Humper a gente é um dos poucos Big Data, talvez no Brasil o único Big Data que traz números muito acurados de telefone. Então o primeiro ponto que você precisa para conseguir partir para um contato por WhatsApp e por telefone é você ter o número da pessoa. Eu deixei uma printzinha aqui, né, de uma telinha do nosso software e naturalmente eu anonimizei aqui o número do celular para não divulgar o número de ninguém aqui. Mas dentro da nossa plataforma, na medida que as pessoas estão abrindo ali os seus e-mails, você consegue, antes de fazer uma ligação para ela, enriquecer aquele contato com o número de celular daquela pessoa para você chamá-la no WhatsApp
e ou para você fazer uma ligação. Então, o primeiro gargalo que é dado, a gente está tirando da frente com a Hamper. O segundo ponto é saber a hora certa de ligar. A sua cadência ela não vai ser inteligente se você sai ligando na base da tentativa e erro. É muito custoso, é muito penoso. Agora, se você liga quando existe timing, ou seja, a pessoa ela está com uma janela de atenção aberta, porque ela acabou de abrir o seu e-mail, ou ela acabou de abrir o seu e-mail pela 5ª vez, pela 10ª vez, e você fizer uma ligação dentro de uma janela de tempo, aí você conta com um segundo fator que é timing. Ligações que são feitas dentro de uma janela de atenção, elas convertem infinitamente mais do que ligações que são feitas de forma aleatória. E dentro dessa mesma printzinha aqui do meu software da Hamper, além de fornecer o número de telefone, a gente trabalha com o que a gente chama de janela de atenção. Tá vendo que tem um timer aqui avisando para a pessoa que prospecta que ela tem 26 minutos para fazer uma ligação para aquela pessoa, porque aquela pessoa está com uma janela de atenção aberta. Significa que aquela pessoa abriu o e-mail há alguns minutos atrás e que se você ligar para aquela pessoa dentro dos próximos 30 minutos, a chance de você se conectar com ela e de ela ainda ter uma janela de contexto é muito maior do que você fazer uma ligação fria. Então tiramos aqui um segundo gargalo da prospecção mais personalizada, mais inteligente, que é saber o timing certo de fazer uma ligação ou o timing certo de mandar uma mensagem no WhatsApp, que tem a mesma característica. E o terceiro gargalo, que é uma dor para muita gente que prospecta, é ter contexto na hora de prospectar. Quem faz ligações frias, liga ali, quando a pessoa do outro lado, quando o prospect atende o telefone, a pessoa quase pega no susto e ela tem que estar com um script na ponta da língua que normalmente soa muito robotizado. Normalmente os SDRs, quando prospectam, eles não têm tempo de investigar cada um dos contatos antes de ligar, em especial se esses SDRs, se esses prospectadores tem que fazer 40, 50, 100 ligações por dia, não dá tempo de estudar o prospect antes de ligar. Agora, quando ao invés de ligar para 100, eu mando e-mail para 100 e só ligo para os 10 que estão engajados, eu vou ter mais tempo de estudar esse prospect antes de ligar. E se eu conto com um fator como inteligência artificial para trazer o contexto desse prospect na hora que eu vou ligar para ele, evitando que eu gaste 15, 30 minutos que seja estudando aquele prospect, se a inteligência artificial faz isso de forma mastigada já para mim, traz para mim na tela, aí eu realmente estou pronto para fazer uma ligação de prospecção que vai gerar conexão e vai gerar conversão, porque eu tenho contexto. E a inteligência artificial da Hamper, antes mesmo de você ligar, você consegue enriquecer aquele contato e a gente vai trazer um resumo daquela pessoa com base no que a gente encontra sobre ela no LinkedIn e outros canais públicos. Um resumo também sobre a empresa que a pessoa trabalha. A gente vai trazer uma inferência de qual o perfil comportamental daquela pessoa com base no DISC. Então aqui tem um contato enriquecido e ele está trazendo qual que é o perfil, né? Aqui está dizendo que essa pessoa que eu vou prospectar tem o perfil de conformidade, ou seja, ela prefere uma comunicação mais estruturada e clara. Isso, para uma pessoa que vai fazer uma ligação, é ouro, porque você sabe como abordar, você sabe se é um perfil mais influente, mais dominante ou em mais conformidade, dentre outras características que são muito valiosas para você ligar sem ter que presumir quem que é a pessoa que está falando do outro lado. E por fim, a nossa IA também sugere formas de abordagem, como que você pode tratar sem a pretensão de trazer um script pronto, porque eu acho que isso vai muito a partir do contexto, né, de cada empresa, mas a gente traz algumas sugestões para que aquela pessoa que está prospectando não parta do completo zero ali na hora que uma ligação é conectada. Então, recapitulando, os 3 principais pontos para a gente conseguir trabalhar uma cadência inteligente, ou como eu estou chamando aqui no vídeo, né, na busca da cadência perfeita, é trabalhar com dados, com timing e com contexto, e esses 3 fatores durante muito tempo foram um gargalo para quem
prospecta, mas hoje, com inteligência artificial, com o volume de dados que nós na Hamper conseguimos construir ao longo desses anos operando, a gente tirou esses 3 gargalos e a gente consegue trazer as empresas que usam a nossa plataforma para a era atual da prospecção, sair daquele jogo de ficar fazendo ligação fria ou de ficar fazendo disparo de e-mail genérico ou mandando convite com DM do LinkedIn, coisas que a gente sabe que a gente só vai patinar em termos de resultado e pode dobrar o esforço, pode dobrar o tamanho do time, pode dobrar a cobrança em cima do time, que o resultado não vai melhorar se a gente não trabalhar com esses 3 fatores: dados, timing e contexto. E na Hamper você vai encontrar esses 3 fatores em um único lugar. Vou pedir para o meu time colocar um QR Code aqui para você criar uma conta teste na Hamper, para você testar a nossa plataforma por 15 dias, e aí você consegue descobrir contatos com e-mail, com telefone, fazer uma pequena campanha ali para você validar se faz sentido para você caminhar com a gente ou não. Beleza? Vou pedir no QR Code e deixar aqui também na descrição o link para você criar a sua conta teste grátis por 15 dias. Beleza? Te vejo no próximo. Grande abraço.